Olá, queridos espectadores da TV União. Estamos aqui com mais um programa Saúde em Foco, um programa que quer trazer para você de casa aí, espectador, um conhecimento, especializado na área da saúde para que você realmente consiga ter mais proveito, aprender mais coisa ali. Hoje a gente está com uma convidada super especial, a Carol. Carol é nutricionista, vai falar bastante pra gente dessa parte ali, né, Carol, de como que a gente vai usar essa parte da nutrição ali para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida, né? Queria primeiramente que você se apresentasse pro pessoal, falasse um pouquinho dessa jornada ali como profissional e ao longo do período ali a gente vai discorrendo certinho de tudo que a gente vai falar. Primeiramente, obrigado pelo convite, Bernardo. É um prazer aqui estar falando com vocês. E lógico, né, quando a gente entrega conteúdo diretamente para o público, eu me sinto muito feliz e honrada de estar contribuindo um pouquinho, né? Eu falo que se a gente mudar a vida ou incentivar uma pessoa, já valeu o nosso esforço, né? Exatamente. Então, eu sou nutricionista. Esse ano eu completo 15 anos de formada. Sou especialista em nutrição esportiva, fisiologia do exercício, nutrição ortomolecular e na parte também de fitoterapia. E aí eu estava comentando aqui nos bastidores com o Bernardo que assim, depois de um tempo que a gente fica numa determinada área, então mais ou menos ali com uns 8, 10 anos de carreira como nutricionista e consolidada na cidade, na região, eu me vi assim, pensando, falta alguma coisa para me fazer com que a minha consulta mude mais a vida dos meus pacientes, das pessoas que me procuram. Foi onde eu fui fazer a formação em coaching. Então hoje eu também, além de nutricionista, atuo como mentora de outros profissionais da saúde e entregando assim, dá para você ser feliz e realizado em todas as áreas da vida. Né? Então essa era uma crença até minha, foi que quando a gente vai fazer a formação, a gente passa também pela transformação do processo de coaching. E aí uma crença muito grande na minha vida era assim, ninguém pode ter tudo na vida. Uma coisa que eu acho que eu escutava na minha infância, né? A gente vem crescendo e aí quanto mais a gente ouve uma determinada frase, uma determinada afirmação, a gente traz aquilo como verdade, mesmo ela não sendo, né? Só da gente escutar e tal. E aí, nessa fase da minha vida, eu era nutricionista, era completamente workaholic, então trabalhava, a vida era trabalhar. Então às vezes as pessoas me chamavam, vem pro meu aniversário, eu falava, não posso, por quê? Estou num congresso, estou viajando, estou trabalhando, estou dando conta da demanda dos pacientes, que era de segunda a sábado, de manhã e à tarde. E aí depois que eu vivi essa transformação, eu comecei a pensar, não, eu preciso ajudar outros profissionais a saírem dessa vida, que é só trabalho, casa, trabalho, ou no máximo casa, academia, trabalho, e mostrar que a vida pode ser feliz na área dos relacionamentos, pode ser feliz na área financeira, na área dos hobbies, na área da saúde física e mental. E aí por isso que eu falo que esse é o meu propósito hoje, o meu chamado, que é levar tanto as informações para os pacientes de nutrição, para os seguidores, que eu sempre coloco conteúdo no meu Instagram também, e diretamente com os profissionais da saúde, que não só cuidar da saúde do outro, mas cuidar da nossa também. Legal. E até essa questão você falando, quando a gente para pensar na área da saúde em si, a gente, igual você falou, comecei a entender que outras áreas também impactam, E é aquela questão, por exemplo, você como nutricionista, eu como dentista, eu não trato só dente, você não trata só alimentação. Exatamente. A gente tem que pensar que a gente trata seres humanos. E isso aí, como um todo, faz muita diferença que a gente tem esse entendimento. Dando um exemplo aqui na área odontológica. Hoje a gente vê muitos pacientes que têm problema de bruxismo, de ter realmente aquele apertamento, aquele muito vinculado ao quê? Estresse, qualidade de sono, alimentação, telas, e isso tem tudo a ver também quando a gente pensa na nutrição, em coisas que estão conectadas, tem a ver com coisas que a gente pensa na psicologia. Então o ser humano, ele está sempre conectado com tudo ali, e nós como profissionais da área da saúde realmente temos que entender tudo isso aí, E realmente esse é um diferencial da Cristal. Então quando eu conheci vocês também, seu paciente e tudo, eu vi essa abordagem muito parecida com a minha, de entender. Então, quem chega aqui sempre tem uma playlist que vocês perguntam antes qual que é o gosto musical da pessoa. Então, traz todo aquele ambiente confortável, favorável, porque para muitas pessoas ainda, ir ao dentista é algo desconfortável, por conta também, às vezes, de crença de avô, de pais, Sim,
vai de passando ter passado um trauma, né, exatamente. anterior, assim. Então, esse também é um diferencial gigante aí de vocês. Sim, legal, bem bacana. A gente sempre gosta de pensar nisso ali. Agora, Carol, pegando tem uns dados que a gente colheu aqui pra gente entender, né? Quando a gente fala nessa questão de nutrição, nessa questão ali de alimentação, tem alguns dados que às vezes a gente procura pra gente criar o programa e realmente a gente fica um pouco impactado. E até começando um pouco ali que a gente tem a ver com essa questão da ingestão ali de bons alimentos, de tudo. Tem um dado que você me passou, que segundo a OMS, as pessoas aqui no Brasil comem mais ou menos 4 vezes menos do que precisaria comer de salada, legumes, ter esse consumo de uma forma. E pensando nisso aí, até uma questão, o alimento não é só um alimento, né? Ele serve como um combustível, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão ali da parte nutricional e como que isso impacta na nossa vida. Sim, então assim, hoje o consumo ele está muito voltado para essa questão dos alimentos prontos, alimentos industrializados, alimentos de fácil acesso, que geralmente esses alimentos estão na prateleira. E aí tem uma frase, né, clichê das nutricionistas que é: quanto maior o tempo de alimento, né, de durabilidade desse alimento na prateleira, menor é o nosso. E aí, quanto maior, né, que a gente vê, se a gente deixar uma fruta exposta, né, fora da geladeira ali, por exemplo, uma banana, ainda mais com esse calor que faz aqui em São João, na região e tudo, dali 2, 3 dias, essa banana começa a potrificar, ela começa a oxidar, ela começa a ficar, né, com aparência feia, né, e começa a não agradar tanto aos olhos. Por quê? A nutrição, ela tem a questão de vários sentidos. Então, a gente tem o olfato, a gente tem o paladar, a gente tem a visão, a gente tem a questão de sentimentos. Então, quando a gente vê um alimento que ele tá bonito, né, ele tá crocante, ele é numa embalagem colorida e tudo mais, ele é muito mais atrativo do que, por exemplo, uma fruta lá que já tá até podre, né? Sim. Então começa a ser um apelo visual. E aí a gente vai consumir muito mais, né, aquele alimento industrializado, embalado, que tem uma durabilidade enorme. É aquele, você chega na gôndola lá, tá bonitinho, você compra a fruta bonitinha, que eles colocam a luz, jogam uma aguinha, um negocinho pra ficar legal, aí você leva pra casa. Sim. Ah não, vou comer ela outro dia. Aí dá 1, 2 dias, ela fica feia, aí você fala assim, agora eu não quero mais, né? Sim, então é importante a gente ter essa questão desse pensamento, de que ainda mais que a gente mora no interior, é tudo muito fácil, muito prático, você ir numa quitanda, você ir ali, então... na feira da rua, no bairro. Ali, então é uma coisa que é muito prático pra gente ali, então, né? uma dica que eu trago pros ouvintes, telespectadores e tudo mais, é começar a criar o hábito de já higienizar esse alimento. Então, chegou do supermercado, do hortifruti, da feira, então comprou um mamão. Então, se esse mamão formosa, uma fruta grande, se eu deixar ela exposta na minha fruteira, com o calor que tá, ou se eu colocar dentro da geladeira com casca, a chance de eu consumir aquele alimento é muito baixa. Por quê? Porque ele vai dar um trabalho de pré-preparo ali, né? Por mais que é uma fruta já está pronta para o consumo, mas eu não posso pegar uma mamão formosa, por exemplo, e já colocar na minha boca. Dar uma bocada. E aí, então, o segredo é já deixar isso em potes na tua geladeira, tanto num pote grande, mas também em porções individuais. Então, assim, na minha casa funciona muito, e para alguns pacientes também, são as porções individuais. Então, você vai aí numa casa de embalagens que tem na sua cidade e tudo mais e compra aquelas marmitinhas pequenininhas, que elas são descartáveis, mas você pode reutilizar, né, pensando no mundo, no meio ambiente, essa parte ecológica, mas você tem uma porção bonitinha que, por exemplo, você poderia trazer o seu mamãozinho cortadinho já, em quadradinhos, e deixar na geladeira. E até no mercado, quando você vai comprar, por exemplo, às vezes vamos supor, você quer comprar um legume, alguma coisa, tem alguns mercados que já tem a embalagem, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu vou comprar cheiro verde, aí eu compro o cheiro verde, eu já compro ele na embalagenzinha ali, picadinho, que aí eu guardo a embalagem, que eu uso essa embalagem para mim fazer outra coisa ali depois. Então, toda essa parte eu adoro fazer desse jeito também. Perfeito. Você abre a geladeira, né? O que vai estar lá à disposição? Você pode ter um consumo imediato que você comprou, que é uma coisa que está industrializada, mas se você deixar um consumo imediato de uma coisa que ali é vistosa, igual uma fruta, você falou, o mamão, você vai ter a mesma vontade de comer um ou outro. Sim, né? Então, e aí você pode ir incrementando. Então, por exemplo, você pode fazer um overnight oats, que é uma receita, né, da aveia amanhecida realmente, que você prepara, por exemplo, hoje à noite.
Sim. E aí você vai lá, coloca uma camada de farelo de aveia, de chia, de linhaça. Então, por exemplo, num potinho com tampa, você coloca 2 colheres da fibra. Então, aveia, chia, linhaça, amaranto. E aí pega um iogurte natural, coloca metade dele em cima dessa aveia. E aí você vem e coloca uma camada de fruta. Então, por exemplo, já está cortado em casa, põe uma mamão. Aí eu venho de novo com a camada da aveia, o iogurte e vou, por exemplo, colocar uma pitaia, um morango, uma banana, que são frutas da época. Sim. E quanto mais a gente estimula esse comércio, né, esse consumo local, a gente vai colher alimentos mais nutritivos, mais baratos, que vão enriquecer a nossa saúde, porque a gente precisa do consumo de micronutrientes. Então, vitaminas, minerais, né, eles estão presentes nos alimentos coloridos. Então, quanto maior for essa diversidade de coloração dos nossos vegetais, das nossas frutas, maior vai ser a ingestão de nutrientes. Legal. E aí fez essas camadinhas, coloca lá uma tampinha e deixa na geladeira. Então, se fizer isso, você pode fazer vários potinhos e deixar para 3, 4 dias dentro da sua geladeira. E aí, então, você vai consumir a fruta, ela não vai estar sem graça, né? Porque ela vai estar ali mais bonita. E aí, no outro dia, esse iogurte, ele vai hidratar essa aveia. Então, ele vai parecer tipo um pudinzinho, assim. Fica numa consistência diferente, gostosa. Sim. E prática, né? Porque aí você pode pegar, pode ser o teu café da manhã, pode ser o seu lanche da manhã, lanche da tarde. Às vezes aquilo que você leva para o trabalho, né? Que as pessoas já... o que é a facilidade, gente? Pedir um delivery que já vem, tá tudo ali, né? Nada contra o delivery, logicamente ele tem ali a sua hora e a sua questão, né? De quiser pedir. Mas se todos os dias você for comer alguma coisa que não é nutricionalmente legal, isso aí com o tempo vai virando um problema, né? Então se você pega e leva ali o potinho, todo dia você come, não, hoje eu quero comer um negócio diferente. Aí você pede, então é fácil, é prático, né? Essa que é a questão, né? A gente tem que pensar na ideia de que seja fácil, né? E isso aí a gente pensando é fácil. E até entra numa questão ali, que eu já ia falar um pouco depois, mas já vou entrar agora, que as pessoas falam que fazer dieta, que comer da forma certa é caro, né? Exatamente. E no fim das contas eu acho que é o contrário, né? Não, super. Se você tiver o consumo de mais vegetais, mais legumes, mais, né, proteínas, que você vai preparar, né, que você vai fazer esse consumo, fica muito mais barato do que você pedir, você ir a um restaurante, né, você ter esse consumo pronto. E não tem nada mais gostoso da gente criar memórias, né, igual a gente criou com as nossas avós, né, quem criou com a mãe também e tal, de ter aquele alimento comfort food, que traz aquele conforto, que traz aquela memória afetiva. Sim. Seja um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que às vezes a avó fazia, e tá tudo bem. Então tem como você incluir esse bolo de cenoura com chocolate na sua dieta, né? A gente não precisa fazer restrição e nunca mais posso comer açúcar, ou nunca mais vou consumir glúten, lactose. Então nada de radicalismo ou de terrorismo nutricional. Sim. Mas quando você começa a ter essa base de novo de preparar, esse movimento de preparar o seu próprio alimento, você começa a ver que financeiramente fica mais barato, nutricionalmente você vai atingir mais vitaminas e mais minerais. Se o objetivo é ou perda de gordura ou ganho de massa muscular, isso também vai contribuir, porque você está consumindo alimentos, né, nutricionalmente bons. Sim. E saudáveis. Então, todo esse movimento, né, seja ele cultural, emocional, afetivo, movimento de se alimentar bem, vai refletir depois em vários outros aspectos. Então, ontem eu estava até vendo um vídeo de uma médica aqui de São João que eu sigo e gosto do conteúdo dela, que é bem parecido com o meu. Já vamos trazer ela para cá também. Sim, depois eu chamo ela, a doutora Renata Mazzi. Legal, vamos chamar. E aí, que ela estava trazendo esse movimento de como está muito alterado o cortisol dos pacientes. Então, quanto mais a gente... Cortisol, o hormônio do estresse, né? O hormônio do estresse. E aí, às vezes, a glândula, o hormônio está tão saturado que passa a nem produzir. E aí, o paciente é aquele paciente que chega assim, no consultório, fica abrindo a boca, ele relata que está muito cansado, que está indisposto, que não consegue fazer atividade física, que não quer comer, então ele não quer comer o café da manhã. Mas aí na hora que chega do almoço, ele fala, eu não quero comer salada, eu quero um negócio gostoso. Aí acaba pedindo uma fritura, um alimento industrializado, e aí o corpo já está inflamado, o organismo está totalmente desregulado. E aí o que acontece? Começa a inflamar cada vez mais. E aí vira uma cascata, porque essa inflamação,
ela vai atrapalhar a qualidade do sono, então não vai fazer um sono efetivo. Então pode até lá, ficar 8 horas na cama e acordar mais quebrado do que foi dormir. Sim. Por quê? Porque não teve modulação de melatonina, não teve modulação de GH, dos hormônios que eram, necessários para ter toda essa questão do equilíbrio hormonal. Sim. E aí, você levanta cansado, você vai querer fazer atividade física? Não vai. Não vai, né? Você vai querer dormir até o último segundo antes de trabalhar. Aí você vai trabalhar empurrado. Então você não vai ser criativo, às vezes não vai ser cordial com o seu paciente, às vezes não vai ter, aquela empatia necessária para ter um trabalho gostoso, né? E aí com isso, não vai querer se alimentar bem, vai ficar mais estressado, vai ficar irritado, às vezes o intestino não vai funcionar, a pele vai ficar ruim, o cabelo vai cair. Então, assim... Vai brigar com a família. Vai brigar com a família. Não vai querer sair com os amigos, vai realmente vir uma coisa que vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E aí, quando a gente fala em ser feliz e pleno em todas as áreas da vida, se você não cuidar da sua alimentação, a sua atividade física e tal... Que é o básico. Que é o básico. Só que assim, hoje está cada vez mais difícil as pessoas fazerem o básico. Sim. Que é o simples tomar uma água, comer uma fruta, comer uma verdura, sim, coisas, prontas à nossa natureza. Eu gosto sempre de dar um exemplo, quando a gente sempre pensa em bens materiais antes de pensar na gente, que nosso maior bem é a nossa saúde, é o nosso corpo ali. Exatamente. E eu falo que todo mundo, quando vai colocar a gasolina no carro, quer ver a bandeira. Se o preço está muito barato, eles estranham. E quando a gente para pensar no nosso corpo, a gente não pensa assim. Exato. A gente coloca qualquer combustível dentro do nosso corpo. Então a gente não pensa numa alimentação de qualidade, a gente não pensa que a gente tem que equilibrar boas alimentações, às vezes com momentos, às vezes que quero comer uma coisa um pouco mais pesada, mas que eu preciso equilibrar em outros momentos. Então ter essa ideia, Isso, então, o equilíbrio realmente. O equilíbrio faz parte disso aí, Então se a gente pensar aquilo que a gente traz realmente, que a gente coloca ali, que a gente vai ingerir, que é o que vai dar combustível, que é o que vai gerar o movimento do nosso corpo em todo sentido da nossa vida, as pessoas se cuidariam mais, Então Exatamente. a gente consegue entender isso aí. Então fica essa dica aí para vocês, pessoal. Carol, eu vou para um breve intervalo e a gente já deixa ciente que no segundo bloco é o nosso bloco onde que a gente fala sobre os mitos e verdades, hein? Isso aí na internet tem bastante coisa, Tem bastante coisa. Então no segundo bloco a gente vai conversar um pouquinho com isso e você, nosso espectador, fique de olho que já a gente volta para falar um pouquinho dessa parte ali. A Carol vai trazer várias dicas para vocês também, viu? Voltamos já. Você já ouviu falar no tratamento ortodôntico com os alinhadores Clear Correct? Ele é o que tem de mais avançado na odontologia mundial. A gente consegue corrigir o seu sorriso de forma discreta e confortável. Mude o seu sorriso, mas não mude a sua rotina. Eu mudo meu sorriso sem mudar minha rotina. Desbloqueie um futuro de sucesso. Vestibular Unify 2025. Faça a prova online ou inscreva-se com a nota do Enem. Inscreva-se já. vestibular.ufy.br. Olá, queridos espectadores da TV União, voltamos aqui no nosso segundo bloco. Hoje estamos falando sobre nutrição com a Carol. Carol é nutricionista, além de nutricionista, Carol também é atleta, Carol faz essa parte de maratona aquática, que é bem difícil. Eu sou corredor, correr já é difícil, nadar é mais difícil ainda. Nossa, não, assim, pra mim não é tão difícil, porque eu cresci na natação. Sim. Então eu fui atleta profissional,
dos meus 16 anos até ali os 22. Sim. Então eu fiquei 6 anos em São Paulo, que eu nadava pelo Corinthians, e 1 ano no Flamengo, que eu nadava, né, morava no Rio e nadava pelo Flamengo. Então, nesse período da minha vida, eu me dedicava de manhã e à tarde. Então, eram 3 treinos, geralmente, 2 de natação e 1 de condicionamento físico. Sim. Então, né, eu tenho essa vivência. Eu falo que é difícil porque correr, você corre em 6 minutos 1 quilômetro. Nadar 1 quilômetro é 15, 20 minutos. Né? Então, assim, aí que o negócio complica, né? E aí tem um comparativo de que a cada quilômetro nadado é comparado com 5 quilômetros de corrida. Aí, ó. Então, se por exemplo eu nadar 2 quilômetros, vai ser igual eu correr 10. Sim, é complicado, mas a natação é um ótimo esporte ali, né? Sim. Que ajuda em várias fases da vida. Mas eu quero pegar, Carol, contextualizando, que a gente sabe que hoje muitas pessoas são adeptas ali do exercício físico, alguns buscam performance, alguns buscam saúde, parte física ali de estar bem. Mas a gente tem muitos mitos quando a gente fala em alimentação e exercício físico. Às vezes as pessoas não sabem o que consumir, quando consumir, para que tenha aquele objetivo. E você que está nas duas áreas, como atleta de alta performance ali e também na parte da nutrição, e eu sei que tem vários atletas que você também está acompanhando, trabalham com você ali. Então depois me fala um pouquinho, depois não, né? Já fala um pouquinho aí, para a gente entender um pouquinho disso aí. Então, né, às vezes a pessoa pensa que eu tenho que comer essa refeição 30 minutos, 40 minutos antes e eu vou ter uma boa performance. Só que aí esquece do resto do consumo do dia. Sim. Então, cada treino que você vai fazer, a sua preparação, a sua véspera é muito importante. Tanto para ter nutriente, para você ter uma boa recuperação muscular, tanto para te dar energia e você conseguir fazer numa performance. Sim. Então, na nutrição, vira e mexe tem lá, né, um queridinho. Então, uma dieta da moda, uma estratégia Sim. da moda e tal. E eu gosto muito de trazer essa individualidade. Então, se você for no meu consultório, eu não vou te prescrever. Bernardo, você quer reduzir gordura para você baixar teu pace na corrida, então você vai fazer uma dieta low carb. Não. O nome que vai estar escrito lá vai ser Bernardo. Dieta Bernardo. Dieta Bernardo. Então, assim, por quê? Porque é exclusiva para você, de acordo com o teu estilo de vida, de acordo com as suas preferências, de acordo com que horário que você treina e todas essas individualidades que vão gerar essa performance. Mas assim, de um modo geral, uma dica assim que é importante para quem busca melhorar o condicionamento ou se sentir bem na prática esportiva. Porque às vezes a pessoa só quer ir lá na academia, fazer o treino e tipo assim, não interessa se vai ganhar massa muscular, se vai perder gordura, o importante é se movimentar, Sim. que isso já é muito válido. Então essa atividade programada, que é a atividade que a gente para e vai fazer, né, coloca um lookinho de treino e vai fazer, Sim. é uma atividade programada, diferente das outras demais do dia que a gente tem, né, que é o andar, o levantar, o sair da cozinha para ir para a sala e tudo mais. Essas são atividades domésticas, atividades Sim. do cotidiano. Mas quando a gente tem uma atividade programada, é importante a gente programar essa alimentação. Então, a alimentação rica em carboidrato, em proteína, só que em proteínas e carboidratos bons. Então, um exemplo bem básico, né? Então, para quem treina bem cedinho. Então, eu queria chegar nesse ponto. Então, a galera que é da madrugada, que treina 5 horas da manhã, 6, 7, e não tem fome para acordar, comer, e às vezes também não tem tempo, né? Um tempo hábil, para comer e fazer atividade física. Então, a gente pode levantar e começar a mudar a estratégia. Então, ao invés de se acordar, sair da sua cama, ir no banheiro, escovar dente, né, fazer o seu ritual matinal, passar protetor, trocar de roupa, eu, né, convido você a tentar a levantar e ir direto para a cozinha. Então, acordar, tomar um copo d'água, e aí se você vai fazer uma atividade física ali de 1 hora, então um café numa quantidade pequena já vai ser suficiente, porque a gente vai ter consumido no jantar. E aí que é o importante, né? Porque às vezes fala assim, ontem à noite, eu vou fazer isso de manhã, ontem à noite eu comi um balde de salada com peito de frango. Isso não vai adiantar nada, porque a gente tá falando de salada, que são fibras ali basicamente, e o peito de frango é a proteína. Então, que você chegar ali, aquilo já acabou. Aí a pessoa, não, antes do treino eu comi
2 pão com ovo. Não. Só que esse 2 pão com ovo ele não vai te ajudar no treino porque não chegou nutriente ainda. Exatamente, né? Então ele vai ter o processo digestivo, processo absortivo, para depois virar o glicogênio muscular. Nosso ali. corpo não é igual o carro, né? O carro você coloca a gasolina e ele já funciona na sai. hora. Ali. A gente tem que abastecer um dia antes para viajar. Exatamente. Então assim, treina de manhã, então no jantar seria isso, salada, o balde de salada e o frango. Só que aí você poderia incluir uma batata, uma mandioca, um arroz, um macarrão, qualquer tipo de carboidrato, né, saudável que você goste. E aí acorda, vai direto lá para a cozinha, toma água, prepara o café. E aí você poderia comer uma fruta. Então, por exemplo, uma banana com uma granola, com uma pasta de amendoim e tal. E aí você vai completar o resto do teu ritual. Que é aí, né, fazer higiene pessoal, trocar de roupa e tal. Então, nesse processo que você inverteu, que a grande maioria acorda, se arruma, depois vai pra cozinha, e da cozinha já sai pra rua pra correr, ou pra academia, né, então... Você inverte, o tempo muda, né? Você inverte, o tempo muda e a performance melhora. Legal. Porque aí você já vai conseguir ali ter uns 20, 30 minutos de digestão, e para uma refeição pequena, é o suficiente. Salvo exceções, né? Para quem tem refluxo, com problema gástrico, que precisa de um tempo de esvaziamento gástrico mais prolongado. Aí para essa pessoa seria indicado só líquido. Então lá, uma vitamina, em vez de colocar o leite, você colocaria um leite vegetal, uma água de coco e tal. Então esse líquido já daria essa eu não gosto de comer nada de manhã. Até quando eu faço provas mais longas ali, geralmente eu só acordo, tomo um café e aí eu tomo o suco de uva integral. Porque o suco de uva integral ele vai me ajudar a ter carboidrato rápido ali, né? Então vai de cada modelo, de cada situação. Sim, perfeito. E até essa questão, Carol, me tira uma dúvida aqui, que às vezes a gente tem essa ideia, né? De comer e fazer exercício físico. Tem uma ideia, você não pode comer e nadar, dá congestão, dá isso aí. Tem uma ideia, eu não sei até que ponto que realmente isso são coisas que interferem ou não interferem. Tem algum risco, alguma coisa desse tipo ali, da alimentação imediata logo depois do exercício físico? Pensando ali, tem alguma coisa que a gente pode estar tendo? Então, geralmente, isso que a gente escuta, às vezes quando a gente era criança, né? Não podia, tava no sítio brincando, não podia comer. Almoçar e nadar. E nadar. Isso se dá mais pela mudança de temperatura. Então, quando a gente está em processo digestivo, a gente sente um pouquinho de leseira, né? Por quê? Porque o fluxo sanguíneo vai estar mais nessa região abdominal para auxiliar no processo digestivo. Vai ter produção de enzimas, suco pancreático, várias reações fisiológicas acontecendo no nosso organismo, e aí retorno venoso vai estar mais dificultado e tudo mais, e a nossa temperatura tende a aumentar. Tem gente que tá comendo e já tá suando. Sim, e principalmente quando a gente come algum alimento às vezes mais quente, mais pesado, acontece isso. Por quê? Porque você já está entrando nesse processo de produção de enzima, suco pancreático, essa questão digestiva. E aí você vai para uma piscina, principalmente de sítio, que às vezes não é aquecida, e aí a temperatura dela tá 5, 10 graus abaixo da sua temperatura do corpo. Aí isso pode criar uma congestão. Entendi. E aí quando a gente fala em nadar, por exemplo, a natação realmente é o único esporte que a gente fica na horizontal. Então e a gente tem tanto adaptação da posição do nosso corpo, a posição anatômica, quanto o meio ambiente, que é o meio ambiente aquático. Você está submerso, assim. E aí você acaba tendo que ter mais adaptações. Então, por exemplo, se eu acordar, comer essa banana no carro ou na porta do clube, da academia e tal, provavelmente eu vou ficar com muita azia, muita queimação, muito desconforto. Ela não vai seguir o fluxo normal, vai estar num outro posicionamento. Porque eu vou tirar, do processo onde eu estou na posição vertical e a gravidade está puxando tudo para baixo. Então, o esfíncter, ele vai estar contraído, e mesmo que você tiver algum relaxamento de esfíncter, o gastroesofágico, a gravidade está puxando para baixo. Agora, se eu venho e fico na gravidade nula, se eu pego e fico na água, na posição horizontal, não vai ter como. Nada está colaborando. Nada está colaborando. Então precisa de a gente entender essa questão. Sim, precisa de um tempo maior. Aí para natação, no caso, a gente vem por mais uma individualidade dos esportes, que aí precisa de um tempo de esvaziamento gástrico maior, e às vezes um intratreino, não ser o suco de uva, que tem um alto índice glicêmico, mas uma combinação de uma maltodextrina, dextrose, derribose, algum tipo de suplemento que você coloca na garrafinha, põe a água e deixa na borda da piscina. E aí você vai dando uns golinhos. Um pouquinho. Legal, bacana. É bom entender isso aí.
E agora, Carol, eu quero entrar naquele momento dos nossos mitos e verdades. Né? Um a gente já falou no primeiro bloco, que é falar que é mais caro ter uma vida saudável. Na verdade, não é. Na verdade, a gente fazendo um planejamento certo ali, a gente vai conseguir ter realmente uma coisa mais tranquila quando pensa financeiramente. Sim. E tem um outro mito que as pessoas falam, que tem tudo a ver com isso também, é que muita gente fala que não tem tempo, que não consegue se organizar. Isso aí, realmente é tempo ou é falta de organização? O que você fala? Na verdade, é falta de prioridade. Então, quando a gente tem algum sonho, alguma prioridade, algo ali que faz a gente se movimentar, a gente arruma um tempo. Então, né, você também é profissional da saúde, teve questão de estágios, teve a parte da faculdade, então às vezes no mesmo ano tinha faculdade, estágio, tinha que se dedicar a tudo, e aí você arrumava tempo para estar lá nas aulas, para estar presente, porque se você não estivesse presente na aula teórica, né, você rodava, entendeu? Você acaba não tendo média, né, às vezes faltava, tinha uma baixa nota por conta de falta e ia reprovar. Então você se dedicava para ir estar presente lá. Então essa era a sua prioridade. Talvez não tivesse outras, mas se a aula começasse às 5 da manhã, você ia estar lá. Sim. Se a aula terminasse 2 da manhã, você ia estar lá até o final. Por quê? Porque aquilo fazia e faz sentido para você. Então quando a gente, né, coloca, isso é prioridade para mim, eu consigo me organizar e consigo arrumar tempo. E quando não faz sentido, então assim, se eu mudar minha alimentação vai ser, né, tanto faz. Então é mais fácil eu falar que eu não tenho tempo. E para me exercitar, eu tenho um filho pequeno, eu trabalho fora, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta do meu profissional, do meu Instagram e tal. Então é muito mais fácil eu virar e falar, não, eu não tenho tempo. Só que quando a gente começa a colocar a responsabilidade na gente e não no próximo, porque é muito fácil eu falar para você, Bernardo, hoje eu acordei 4 da manhã, eu fiz a dieta dos pacientes de ontem, eu fiz o plano, minha alimentação da semana, eu fiz tudo para 9h30, eu consegui tomar banho e tá aqui às 10h30 e tá bem. E depois, final de semana, eu vou para congresso, eu tenho mentoria e tudo mais, mas eu podia falar assim, não deu tempo de fazer, ou eu não vou vir. Por quê? Porque não deu tempo, por causa do meu filho, por causa do meu marido, por conta do meu trabalho. Então não, eu tenho que puxar a responsabilidade para mim. Eu sou a dona do meu tempo. Eu tenho 24 horas, você tem as mesmas 24 horas. Então o que vai ser fator, né, decisório de você fazer mais coisas ou menos coisas que eu, é a prioridade que você dá para aquilo. A gente pode ter um período da nossa vida que a gente vai estar mais sobrecarregado, com mais funções, vai estar mais difícil, então lógico, né, vai ter uma demanda maior de trabalho, então aquela semana você fica muito mais atribulado. Então às vezes você vai deixar alguma coisa de fora e tá tudo bem. Se tiver organização e priorizar as coisas dá certo. Né? Isso, então assim, nossa, eu não consegui correr 5 vezes na semana, mas eu corri 2, tá maravilhoso, porque foi uma semana conturbada, uma semana atípica. Priorizou outras coisas. Você priorizou outras coisas e a vida é isso. Se manteve ali. E até essa questão da alimentação, uma coisa que eu também faço, eu também gosto, eu almoço em casa, então eu moro bem perto da clínica, eu almoço em casa e aí eu faço ali o almoço que já dá para mais ou menos 15, 20 dias, até um mês, dependendo. Eu pego, faço arroz, faço feijão, já deixo ali a carne, eu já compro, já embalo, já não tá na porção certinha, que eu descongelo e já faço no dia ali, ou às vezes eu faço e congelo também. E só salada que eu compro uma vez por semana. Então é muito prático, muito fácil ali. Então realmente por quê? Porque é uma prioridade para mim me alimentar bem, para organizar ali. Então realmente é desse jeito. E também é nessa questão, né? Quando eu paro para pensar nisso aí, tem restaurantes perto aqui que eu poderia almoçar. Mas é muito mais barato para mim almoçar em casa. Porque eu tô fazendo ali e organizando. Então a gente consegue fazer isso aí. Então desses dois mitos ali, tanto da questão do tempo quanto da parte financeira, a gente consegue organizar e tá fazendo ali. Sim. Mas bem legal, Carol. A gente já vai chegando aqui pro final do nosso bate-papo. Passa rápido, né? Mas muito rápido. Você trouxe bastante informação pro público aí. Eu acho que eles vão gostar bastante. E eu quero deixar o momento final do nosso programa, que se chama microfone aberto. O que é o microfone aberto? Quero que você pegue ali com tudo que você aprendeu na sua vida, com todo o tempo que você pegou de profissão, de trabalho, na sua experiência pessoal, profissional, e dê uma dica, dê algo aí do fundo do coração ali para o público de casa. Eu acho que assim, a dica mais preciosa que eu tenho na minha vida, tento passar isso para minha família, para os meus amigos, né, os seguidores, enfim, é que assim, a gente pode ter tudo na vida, a gente pode fazer tudo na vida conforme for a nossa
o nosso planejamento e a nossa energia para que aquilo dê certo. Então, eu sempre falo, gente, começa o ano escrevendo tudo que você quer em todas as áreas da sua vida. Então, minha prioridade é emagrecer 10 quilos. Então, na sua área pessoal, você vai colocar lá, emagrecer 10 quilos. Na sua área financeira, eu quero começar a investir R$500 por mês. Na minha área de relacionamentos, eu quero ter mais tempo para o meu marido, para minha mãe, para os meus amigos, enfim. Então, coloque tudo ali no papel, porque quando você tira da sua mente, você tira ali, do seu pensar e coloca no seu agir, a tendência de dar certo é muito maior. E aí, a partir de tudo que você escreveu para todas as áreas da sua vida, você começa a pensar, como eu vou chegar naquilo? Então, a gente tem um resultado final, de, por exemplo, emagrecer 10 quilos. Só que o que eu preciso para emagrecer 10 quilos? Eu posso procurar um nutricionista para me orientar. Eu sei que eu tenho que reduzir a ingestão de bebida alcoólica, de alimento industrializado, da parte ali de fast food, Então, tudo que você deve fazer para chegar naquele objetivo final. Então, a gente dá um passo sempre atrás, Então, a gente vai dando esse passo atrás e nisso vai tentando colocar, equalizar. O que é o mais importante? O que é a prioridade? A prioridade para mim hoje é melhorar a questão de relacionamentos. Então, eu vou priorizar isso. Então, o meu foco, a minha energia vai estar mais naquilo. Mas a gente não deve esquecer das outras áreas. Porque se a gente for 10 na área financeira, mas é 1 na área de família, de relacionamentos, aquilo não vai fazer sentido quando a gente pensar em longo prazo. Legal. Então, equalize, pense. E eu acho que a dica mais importante é essa. Comece a seguir seu coração, as coisas que você quer, o seu propósito, que tudo vai se concretizar e vai se realizar. Show de bola, Carol. Muito obrigado. Ótimo bate-papo aí com você. Agradecer nossos espectadores, muito bom estar com você aí nesse episódio. Agradecer também a Unify, que é nossa patrocinadora aqui, está com a gente fazendo esse programa dar certo. E aí um grande abraço e nós nos vemos no próximo episódio, viu? Tchauzinho e até mais.